Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish, estou aqui para conversar com você sobre mais um episódio da série Six Feet Under, a Sete Palmos, uma série que ganha sempre na revisão, né? Uma série que não à toa, ela é uma série icônica, maravilhosa, uma série que traz a discussão. E dessa vez o episódio aqui vai trazer uma temática interessante que tem a ver com o militarismo, né? E essa coisa muito americana, desse sentimento militar, né, que é chamado de brotherhood, né, aquela coisa íntima, né, dos militares, né, que é uma coisa muito relacionada aos militares homens, né, porque com as mulheres militares, infelizmente, a gente tem uma, né, desculpe já trazer isso logo no começo, a gente tem um índice de, aquela palavra com E, né, e termina com O, né, muito grande, né, de ataques às mulheres. Mas vamos deixar para lá e vamos nos atentar ao episódio, Angélica. Esse episódio aqui é dirigido pelo Jim McBride, roteiro do Alan Ball e do Christian Williams. Esse episódio aqui ele passou em 15 de julho de 2001, o Brotherhood. Brotherhood é a irmandade, né? Até né, o contrário disso é sisterhood, né? É sororidade, sisterhood. Esse episódio aqui ele vai começar de uma maneira assim que é triste, porque sim, eu vejo com tristeza esse negócio. Eu não sou uma pessoa muito afeita à simpatia ao militarismo, a guerras, né, e tal. Logo aos Estados Unidos, né, um país que sempre esteve em guerra, né, há anos e anos e anos está sempre em guerra. Então você começa o episódio com um rapaz que ele tá gravando um vídeo para os pais. Ele tá gravando uma mensagem contente, ele é muito jovem. Ele tá ali falando sobre a Operação Tempestade do Deserto. Ele tá muito orgulhoso de estar ali e os amigos estão todos brincando e fazendo bagunça e tal, na tenda que ele está gravando. Ele fala do perigo que é a areia do deserto, tanto quanto Saddam Hussein, né? Como tá distante isso, né, na nossa memória, né? Desse conflito. E ele fica ali, os caras brincando e tal, e aí a cena vai se abrindo, né? E aí você vê que alguém assistindo numa televisão esse vídeo gravado. E nesse vídeo gravado tem um homem deitado numa cama, né? Um homem que é jovem, você vê que é o próprio jovem que estava gravando o vídeo para os pais, né? O controle se solta da mão dele e dá a entender que ele morreu, né? Então esse aqui é o primeiro episódio, a gente já tem a primeira morte, né, desse soldado que ele, infelizmente, né, vai falecer, um rapaz jovem, né? O ator, por sinal, é o Brian Kimmett, né, que faz o Victor Kovic. E é triste, né? Me lembra muito, para quem gosta de cinema, eu gosto muito, o Johnny Vai à Guerra, né, que é uma história do Dalton Trumbo, assim, aberrante, né, nessa questão do sofrimento, né, é uma história antimilitarismo, anti-guerra, né. Eu acho que esse episódio, ele tem esse viés também, né, apesar dele parecer que ele quer fazer a ode ao soldado, a brotherhood, eu acho que ele tem esse viés, né. Mas vamos lá, eu tô aqui vou passar algumas cenas aqui para quem está acompanhando aqui em vídeo, claro, né? Eu sempre aviso o pessoal acompanhar em vídeo porque é onde eu estou fazendo eu estou fazendo sempre ao vivo, né? Essas coisas para vocês. Então deixa eu colocar aqui agora, tá rolando algumas cenas do episódio. É ao vivo e não é ao vivo, né? Eu tô fazendo isso agora, assim, ao mesmo tempo. Enquanto eu tô conversando com você, eu tô aqui no OBS, trocando de cenas, colocando imagens, colocando vinheta, né? Eu faço todo um preparo para poder entregar um trabalho legal para você que tá assistindo aqui. Espero que você goste também, né? Então essa história começa e quando esse rapaz morre já são 7 anos depois daquele vídeo que ele gravou, né? E quando ele desfalece, você vê que tá entrando uma pessoa no quarto falando: ô, fulano, e aí, não sei o quê, todo animado, mas a pessoa para e olha, né? É o irmão dele.
é o irmão dele que entrou no quarto, né? E é muito triste, porque se você bota em comparação a aparência que ele tá nesse vídeo, brincando, conversando na tenda, alegre, mencionando o sargento e tal, e você vê que é um rapaz deitado, descabelado, com o rosto inchado, meio esburacado, a mandíbula dele tá frouxa. É uma pessoa totalmente diferente. O olhar é um olhar vítreo, né? E, poxa, onde é que tá, né? Essa esperança, essa camaradagem, esse propósito? Parece toda uma fantasia, né? E é uma distância que até pra gente que é espectador é triste, né? A gente também não suporta ver essa alteração tão forte. Então, quando entra o irmão do Vitor, né, e conversando com ele, vê que infelizmente ele já faleceu, aí é claro, você vai ter aquele fade, né, que mostra aquela tela em branco com o nome dele, Vitor Kovic, nascido em 1971 e falecido em 2001. Aqui a gente vai ter também, a gente vai, né, sempre começa o episódio do mesmo jeito, com uma pessoa que faleceu. E aqui a gente vai ter, claro, a família Fischer, né? A funerária Fischer, né? O Nate, ele tá reclamando que ele dorme muito pouco, ele dormiu apenas 4 horas, tá jogado na cama da Brenda, tá no estado ali de muito cansaço, né? Ele fala que tá com dor de cabeça e depois ele até tenta conversar com ela e ele fala para ela, abraça ela, fala, poxa, que ele se sente com cheiro de morte, né? A Brenda fala uma coisa interessante, engraçada, porque ela é engraçada. Ela fala: olha, você cheira bem, a sua vida que fede. E você reclama o tempo todo. Isso é realmente chato. Ela é muito sincera com ele, né? E fala pra ele assim: olha, né, você tá sendo um chato de galocha, né? E ela acha que ele precisa encontrar uma outra forma de aliviar esse estresse da vida dele, que ela não seja o único foco desse estresse. Então é um ótimo conselho, né? Porque a gente não pode colocar todas as nossas esperanças e focos em importância, e tranquilidade e paz e amor em uma pessoa só, né? É uma carga muito, muito grande, né? O Nate até deixa escapar um meu Deus, eu te amo pra ela, e ela não responde, e ele fica ali muito constrangido porque ele não esperava talvez soltar isso, e ela também não esperava escutar, né? De qualquer maneira, o Nate não parece esse tipo de pessoa, né, que deixa escapar. Acho que ele já tá pensando nisso por algum tempo, né? Então ela tá ali boca aberta olhando pra ele, poxa, ele tentando ser legal com ela, e aquele momento acaba passando, né? Isso já aconteceu com você que tá escutando? Você falar um eu te amo e a pessoa não responder? Acho que isso é uma das coisas mais constrangedoras, né, que a gente pode passar. A gente falar para a pessoa, eu te amo, e a pessoa não responder, ou a pessoa mudar de assunto. A gente já automaticamente interpreta que a pessoa não gosta da gente, né? Eu já passei por isso, viu? É muito complicado e pode acontecer em qualquer idade, sabe? Você externar, né, o seu amor e o seu afeto, e a pessoa não quer falar a mesma coisa, né? Será que é porque ela não corresponde? Ou é só uma maneira de se autoproteger, né? Como são complicadas as relações humanas. O Nate, ele acredita que, né, que isso foi um momento ali constrangedor e tal, só que esse é um episódio aqui que a gente vai ter uma questão que ela vai se desenvolvendo mais pra frente, porque o irmão da Brenda, o Billy, ele vai testar, né, os limites do que ele pode fazer com a Brenda, o quanto ele pode atrapalhar a irmã, o namoro da irmã, atrapalhar com o Nate, né? Então você vê que você recorda, né, que na verdade tem um momento até que episódio anterior, quando tá a Claire na casa dela, que ele aparece lá de toalha e fala assim: mas você tem que ligar, você tem que avisar e tal. Então você realmente é uma pessoa que tá ali tentando sabotar. Na verdade, parece que as regras não se aplicam ao Billy. Então aqui no caso você vê que o Billy está tentando, né, isso é o primeiro movimento dele,
ele dá a entender que os dois combinam, né? O Nate fala pra Brenda, pô, vamos passar o final de semana num lugar, só nós dois, vai ser ótimo pra gente poder relaxar juntos, né? Vai ser excelente e tal. E pelo jeito, né, ele tá bem ativo querendo fazer isso, porque ele fala até pro irmão, pro David, que fica furioso. O Rico também fica bravo, porque ele vai ser obrigado a fazer... vai ter que cumprir mais horário devido a isso. Então o Billy, ele manda uma cesta, né? Ele manda uma cesta para Brenda, que ele fala que é para Brenda e pro Nate, e ela chega lá e tem várias coisas legais, assim, coisas que né, pelo jeito tem relação com questão assim meio de erótico e tal, comer ostras, chocolates assim assado, tem até uns dildos, né? Então a cena é bem engraçada, inclusive, né? De qualquer maneira, você vê que, poxa, né? O irmão tá tentando ali a gente pensa que ele tá tentando pedir perdão, que as coisas vão mais adiante, mas na verdade as coisas não estão nada bem, né? Vai ter também aqui uma continuação, que é a história do irmão, né? Porque o irmão... É isso que é o mote do episódio, né? Esse cara, ele faleceu, estava no hospital já há muitos anos internado. O irmão dele, que é o Polkovich, ele vai lá na funerária do Fish and Sons para tentar fazer ali né, providenciar o que ele quer, na verdade, fazer uma cremação. Ele fala que ele não quer fazer absolutamente nada, ele não quer enterro, ele não quer funeral, ele não quer nada, nada, nada. Né, enquanto isso, o David está conversando com ele, porque na verdade a gente vai descobrir que não é bonzinho, né, o governo federal, ele tem um valor X que ele dá para as pessoas que morreram devido a problemas trazidos referentes à guerra, né, os veteranos de guerra e tal, mas ele não quer nada. Ele disse que o irmão dele odiava, né, que ele tinha uma frustração, que ele tinha raiva, né, do que aconteceu com ele, porque a gente descobre que o irmão dele faleceu, o Victor, que ele tinha uma síndrome da Guerra do Golfo, né, porque quando os soldados americanos eles foram invadir ali os locais, porque a invasão foi né, ao território lá, foi falando, os americanos falando que tinham armas químicas, né? E aí com alguns soldados eles foram atingidos, né, devido a alguns componentes químicos que tinham lá nesses espaços. Não especificamente se eram armas químicas ou não, mas eles foram atingidos. E o Victor, esse irmão dele, ele definhou, ficou muito doente devido justamente a isso. Então, claro, o irmão dele viu esses anos todos, é o irmão mais jovem dele, né, do Paul, viu o irmão definhando, ele tem muito ódio, né? Ele fala assim, o Victor queria acreditar que o que ele fez no Golfo significava alguma coisa, que a vida dele não foi um desperdício. Então, de qualquer maneira, é uma história que vai ser sobre isso. É o irmão querendo fazer esse cabo de guerra, né? De você... não se importa, né? Fala assim, não quero, vai ser cremado, não vai ter nada, não vamos dar nada ao governo, porque o governo só fez o meu irmão sofrer. Mas é claro que essa história também tem outros, né? Tem outras perspectivas que não é bem assim, né? Às vezes, quando a gente passa por uma coisa muito séria, a gente acredita em algo, né? Vamos supor, você fala para sua família, olha, eu quero fazer tal coisa, né? Que é o caso dele, do Victor, que foi para a guerra. E dá tudo tão errado, e você fica anos acamado, e a família vê você sofrer em desespero, e todos ficam muito irritados, muito bravos. Fica difícil até para a pessoa que está na cama falar assim, olha, eu tinha sentido para mim o que eu fiz, né? Deu tudo errado, mas eu não quero saber que eu fiquei esses anos todos de cama e morrendo por nada, né? Eu quero encontrar algum sentido nisso. Então ele nunca... A gente ficar sabendo que o Victor nunca chegou pro Paul e falou para ele que ele queria um funeral com todas as honras, porque qual era o sentido então do que ele passou? Porque ele perdeu toda a juventude. Quando você vê no começo do episódio, é um rapaz muito jovem. Então você fala, caraca, é uma vida desperdiçada. E nesse momento que, independente de haver que é uma contradição, a gente entender que até o próprio Nate, o David, muito mais o Nate, né, que é quem vai descobrir as coisas, ele vê que realmente é necessário que ele tenha as honras, né, na hora do velório, na hora do funeral, que é uma coisa que é devido a ele,
né? Que seria ao contrário, que se não fizesse nada, só cremasse, ignorasse tudo, que aí seria um desperdício. No final de contas, a gente sabe que é um desperdício. Toda guerra é um desperdício, né? Só que também tu chegar para uma pessoa assim, tu desmerecer o que a pessoa fez em vida, que importava para ela, e ela só não discordava de você para não te deixar triste, porque ela sabe que você tem razão, né, por estar revoltado e tal. Então é um assunto tão interessante, né, que é levantado nesse episódio, que parece uma coisa assim muito, que nem essa expressão preto no branco, né? E não é assim, as coisas são muito mais complicadas, são muito mais complexas do que a gente possa imaginar, né? E, bom, voltando então aqui para a questão do David, né, e o padre Clark, tem aqui, a gente sabe que o David é o voto decisivo, né, no conselho para poder escolher ali o novo padre associado, né? E aqui também tem uma outra questão que é interessante, que é muito inteligente esse roteiro, como ele é construído, na minha opinião. Porque assim, o David, ele é um cara gay, né? E o padre Clark, ele visivelmente, a gente vai saber que depois ele é gay também, né? Mas ele visivelmente, ele precisa do voto do David, ele acredita que o voto dele vai ser para colocar uma pessoa muito mais progressista, né? Como o padre que ele entrevistou, que ele é muito mais aberto a questões da comunidade LGBTQIA+, e por aí. E o David, toda vez que é tocado nesse assunto, ele fica na defensiva. Quando falam assim, você acha que porque eu sou gay eu não posso ser conservador? Eu já vi esses casos e a gente tem visto esses casos, né? Da pessoa que é da comunidade, né? É gay, né? Gay, lésbica, né? E é conservadora, porque é uma autossabotagem, né? Mas as pessoas têm direito de ser o que quiserem. Mas aqui o David, essa pessoa que a gente sabe na série que é conservador, que é um cara problemático e tal, é um cara que ele acaba votando contra esse padre progressista que poderia entrar na paróquia. Que detalhe, não é por ele. David não seria a única pessoa beneficiada. Veja bem, vamos lembrar aqui que o Kevin, não é Kevin, é Keith, né? Já até esqueci, faz tempo que ele não aparece, né? O Keith, que nesse momento é o ex-namorado do David, eles frequentam uma paróquia que é visivelmente, sabe, acolhedora com a comunidade LGBTQIA+. Então, você vê que realmente, né, é importante, eles estão perdendo paroquianos, né? Eles estão perdendo para outras paróquias que são mais progressistas, né? Então o David, ele faz um voto contrário, que no final não é só o David que está em jogo ali, está em jogo outras pessoas que podem se sentir acolhidas, né? Que, como eu falei, mesmo eu não sendo religiosa, eu entendo as pessoas precisarem sentir acolhimento dentro da religião, e pessoas que sentem, acreditam, e a gente precisa respeitar, porque sim, as pessoas têm direito de acreditar no que quiser, de não acreditar em nada. E aqui o David faz esse péssimo voto, né? Falando para o padre Clark, até de maneira muito brusca, né? Ele falando assim para... porque eu posso dizer... como é que é? Porque eu posso dizer que o certo e errado realmente importam para você. O David é um cara muito problemático, ele sai batendo porta, né? E, claro, ele não tem razão nesse momento, mas o David é um personagem em construção, né? Quando eu penso nas entrevistas que o Alan Ball deu, e ele fala que ele é um pouco de cada personagem, principalmente da família, né? Que vários aspectos das personalidades de cada personagem faz parte, né? Porque nós somos tão complexos, né? A gente não é uma coisa ou outra, a gente demora muito para a gente poder se desconstruir, né? Tem gente que passa a vida inteira sem conseguir mudar a visão, mas está tentando mudar devagarinho, a gente erra achando que está acertando. Então o David é um personagem em construção, então eu acho que ele realmente, ele vai ter tempo para poder refletir isso daí, tanto quanto ele vai ter tempo para entender que o namorado dele tinha razão, né? Que era muito frustrante, muito injusto ele nunca assumir o Keith, nunca. Para nada, para fazer nada junto, para nenhum evento junto, com a família, com ninguém. Então, cada passo que ele dá para ele são passos importantes, só que ele só faz isso quando muito provocado, né? Aqui também tem uma coisa que eu acho muito interessante, que deixa eu até trocar um pouquinho as cenas aqui para vocês, que eu gosto muito de colocar cenas de vários episódios, né? Deixa eu colocar aqui.
Tem cenas muito bonitas que valem a pena, né? Aqui, ó, tem cenas aqui da primeira temporada, aliás, dos primeiros episódios, né? Porque estamos na primeira temporada. Então, tem uma coisa aqui que é uma das cenas engraçadas do episódio. Isso é muito divertido. Porque a Ruth, ela convida o amante dela e, pelo jeito, agora namorado, né? Que é o Hiram, para ele jantar com a família, sendo que ele que vai ser o cara que vai cozinhar o jantar, né? E isso é tão bonito, né? Porque aí a Claire, dado o momento, ela vai aparecer, a mãe tá lá com ele, com o cara tá cozinhando. Ela até de manhã desabafou pro David, falou pro David e pro Nate, ele vai vir cozinhar aqui, ele é um cozinheiro muito importante e blá, 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 e sabe, nos borbotões, do jeito que ela fala, entendeu? Meio assim, ai, não me torra a paciência, eu vou trazer meu namorado. E quando a Claire chega, ela tá toda linda. A Ruth tá de cabelo solto, ela tá maravilhosa, sorridente, maquiada. E tá o Hiram lá cozinhando. Então, quando a Claire olha, né? Porque isso é engraçado, né? Os filhos nunca querem imaginar os pais fazendo sexo. E a Claire, ela olha e imagina ali a Ruth se pegando, né? Com o Hiram, né? E é engraçado porque eles dois estão super pudicos ali, bonitinhos, conversando, sorrindo e tal. E aparecem assim, algumas coisas falando, assim, tem um momento que o David também, né? O David fala. O David tem uma visão, né? Do mesmo jeito como a Claire teve também dele se pegando, né? Porque vai ter o jantar, né? E aí o David imagina ali a Ruth, né? Fazendo carícias ali no Hiram. Então, é legal esse momento do jantar, porque a Ruth é um personagem acho que todos são maravilhosos, mas eu gosto muito que ela realmente parece que ela tá correndo atrás do tempo que ela perdeu, né? Entre aspas, né? Mas assim, o tempo que ela fala assim, eu quero fazer as coisas, eu vou me arriscar, eu vou conhecer gente, eu vou viver aventuras. E nesse momento, você vê que a Ruth fala para eles, ela comenta, né? Porque ela tá agora trabalhando na floricultura do cara que era fornecedor para a funerária. E tal, ela fala assim, ó, estou trabalhando, consegui emprego, o Nate sempre é o primeiro, né, a cumprimentar, a ser gentil, falar, ai, que legal, né, e tal, então você vê que as pessoas ficam todas ali, né, o Hiram fica surpreso e fala para ela assim, por que você não comentou nada disso comigo, né, e ele não está chateado nem nada, mas ele gostaria, pelo jeito, de que ela compartilhasse mais, né. Então é interessante, né? Um ambiente familiar, assim, de uma certa leveza, né? E a Ruth tem uma coisa que ela mostra que ela é ótima na floricultura, porque ela passou, ela mesma diz que ela passou décadas fazendo as pessoas se sentirem melhor nos momentos mais tristes das suas vidas. Então, ela é bem qualificada, assim, para resolver certos conflitos, né? Assim, relacionados a questão de escolhas, né? Tem uma hora que tem uma noiva lá que ela fala que ela quer tá tentando decidir qual tipo de flor que ela quer. Aí a Ruth até fala assim para as damas de companhia, uma flor que eu não lembro o nome, mas uma flor branca. Aí a noiva fala, mas eu não quero ninguém com flores brancas, só eu. Aí a Ruth fala assim, você seria legal se você tivesse um buquê super colorido, maravilhoso, e só as damas de companhia lá, as né, madrinhas, elas tivessem os seus buquês brancos, né? E a noiva adora, 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 fala assim, nossa, que coisa maravilhosa e tal. Então ela é super, né? A Ruth dá ideias ótimas, ela tem um jeito muito gentil de se manifestar. E ela tá tão emocionada com tudo isso, porque ela vai pro fundo lá onde é o depósito, onde fica lá a floricultura do Nikolai, e vai chorar, né? Aquele cara que trabalha junto lá, que aliás é ótimo esse personagem. Ele fala, o Nikolai chega e pergunta, onde é que tá a Ruth? Tá lá atrás chorando. A Nikolai vai lá
e fala com ela, o que que foi? Ela fala que tá muito feliz, né? Que tá com uma alegria avassaladora, que ela se retirou para poder chorar, para poder botar isso para fora. Aí ele pergunta assim, mas tu não vai fazer isso sempre, né? Ela começa a chorar e rir ao mesmo tempo. E, né, e tal, porque tem um momento que ele fala assim para ela, porque não vai ser só casamento, também vamos ter funerais. Então, é realmente engraçado, assim, esse episódio nesse sentido, tanto quanto ele também é triste, porque você vê que ali, né, no caso, questão do irmão, né, das pesquisas do Nate, porque o Nate realmente é uma pessoa que ele é alguém que fica trazendo, né, a curiosidade de questões assim, vamos supor, ele pesquisa, ele fica sabendo os desejos do Vitor, né? O cara que faleceu. Por quê? Porque ele vai no hospital de veteranos, né? Quando mandaram o corpo do Vitor, né? O cara do hospital, ele mandou com as medalhas grudada com durex no peito. Grudadas com durex. Então, o Nate ficou na dúvida por que disso, né? Por que isso? Né? E foi lá conversar com o cara, e aí sim que ele explicou, o cara lá do hospital de veteranos, que o Victor queria assim um funeral com as honras e tal, que ele sofreu muito ali, só que ele não tinha como bater de frente com o irmão dele. Então você vê, né, que bonito tudo isso, e que triste também, não é? O quanto eles queriam, ele queria poder alterar, só que ele não tinha condições de chegar para o irmão dele e falar, olha, eu quero isso, entendeu? E você não vai poder me impedir, né? Até porque ele era muito grato, né? Uma situação quase impossible situation, né? Coitado do Vitor, né? Imagina você o que é, né, gente? Né? Eu me sinto muito condoída, assim, você tá numa cama e você saber que você é muito grato para quem tá te dando apoio, né? Mas você não querer bater de frente, não quer deixar aquela pessoa triste. Então você acaba acatando e aceitando coisas que na verdade você não quer aceitar, né? Então é triste tudo isso. Então o desfecho aqui do episódio, que é muito, muito, muito bonito, né? É isso, é o Nate conversando com o irmão do Vitor não quer, tá bravo, fala, pra onde que você levou o corpo, né? Porque eu mandei cremar o corpo. O que você tá fazendo? Porque eles acabam fazendo o funeral, chamando os amigos do Vitor. E ele chega lá, o irmão fica muito bravo, fala assim, não vou pagar por nada disso. Aí o David fala, se acalma, porque já tá pago. O governo já pagou o funeral. E aí o Nate explica, fala, você realmente vai querer agora, nesse momento, você não querer aceder aos desejos do seu irmão? Porque seu irmão, sim, ele queria o funeral, queria poder falar com os amigos. E você vê que aqueles caras do começo, né, do vídeo, os caras estão lá, estão conversando, estão rememorando as coisas, né? É tudo muito triste, né? A morte tem essa coisa, né? Essa coisa trágica. E quando é relacionada a interesses assim políticos, né? E tal, dá uma tristeza, né? É sempre triste a morte. Que é relacionada a essa questão de guerra, né? Que pega os caras jovens, né? Eu tava até vendo, para você que tá escutando aqui, porque eu gosto muito de escutar podcast de política internacional, né? E ainda tá tendo a guerra da Ucrânia, por exemplo, né? E lá é obrigatório, você tem que se apresentar, né? Então tem muitos caras ali a partir dos 27 anos de idade que eles são obrigados a se apresentar, não tem essa não, é a partir de. Só que agora o governo já colocou leis, né, na Ucrânia, que para ser mais cedo, de 22 anos, daqui a pouco vai descer para 17 anos. E se você não se apresentar, ser preso, saca? É tristíssimo, assim, então é muito, né? São interesses de homens, assim, que não estão lutando ali normalmente, né? Tem sempre soldados ali que são bucha de canhão. Então esse final é isso, é o irmão aceitando, né, que o Vitor tivesse ali aquele funeral, tem aquela cena de dobrar a bandeira, inclusive, né, que é muito bonito. E aí o irmão fala, entrega para um dos amigos dele, ele mal quer a bandeira, né, que estava cobrindo o caixão. E indo embora, né. É isso, né, deixa esse gosto amargo na boca, porque a gente pensa, poxa, né, é uma vida que se foi ali, né. E assim, né, claro, todas as vidas são importantes, né, mas como é triste a gente pensar, né, na vida que se foi ali.
Pois é, o episódio ele termina de uma maneira que é, no mínimo, estranha, né? Sinistra, porque é sinistra, né? A gente passou por um episódio onde eu falei pouco sobre isso, mas o Nate ele ficou fazendo altos desdobramentos para poder fazer essa viagem aí com a Brenda, né? O outro ainda mandou a cesta, parece que tá tudo bem, ele tá superando. Aí quando termina o episódio, passou-se tudo, o Nate vai lá buscar a Brenda abre a porta da casa dela. Aí ela já tá com uma cara meio ó, fechada, ele já fala o que que aconteceu, aí ela abre a porta, tá lá o irmão, o Billy. Várias e várias fotos jogadas pelo chão, né? É o Billy, o irmão dela, ele é um cara que ele é fotógrafo profissional, um cara que expõe, né? Uma pessoa que é realmente artística, né? E problemática, mas uma pessoa extremamente artística. A gente vai descobrir depois até que é um pouco perigosa, né? Mas ele tá lá com a irmã e ela fala que não vai poder viajar com ele. Fala pra ele assim, olha, ele chegou, ele tá alguns dias sem tomar remédio. E aí o Billy fala assim, tá enrolado num cobertor, sentado num canto da sala, falando assim, eu não consegui escolher as fotos, estou usando os olhos dela. Tenho medo que eu tenha perdido a visão para poder enxergar as fotos e por aí vai, né? Então, realmente o Billy, ele está, né, numa queda ali, né? Ele tá meio para baixo, não tá legal. E é um momento muito perigoso, né? A Brenda, ela sente isso, né? Que é um momento muito estranho, muito perigoso, onde o irmão não pode ser deixado sozinho. Só que quando a Brenda se afasta um pouco, ela sai para falar com o Nate, né? Mas ele fala pro Billy, fala pro Nate, depois você pode, né, né, foder, né, com ela. Então ele, claro, ele tá fazendo uma movimentação ali para poder também subjugar, né, e detonar e sabotar o namoro da Brenda ali com o Nate, né? Então é realmente uma situação muito estranha, né? Que esse episódio tem. Ele termina nessa nota muito esquisita, assim, mas já nos preparando para o que vai acontecer mais adiante, né? Até o final da temporada a gente vai ter vários desdobramentos dessa questão Billy, Brenda, Nate, né? E tal, e quanto é tóxica aquela relação, né, familiar deles, né? Depois, mais pra frente, a gente vai descobrir, né? Mas é interessantíssimo e nesse momento aí o Nate percebe então que não tem como, né? Como é que ele vai fazer? Ele não tem como lutar, né, contra o Billy ou falar pra Brenda abandonar o irmão, né? Então a porta é fechada na cara dele, ela fala, faz um gesto de o que eu posso fazer e é isso, termina assim. Vamos ali para a parte então, deixa eu tocar aqui para vocês a parte que é do In Memória, né? In Memória não, né? A parte que tem sempre eu lendo ali as notas, né, sobre a vida da pessoa, que agora me falha na cabeça o nome que eu costumo usar. Obituário, pronto. Vamos lá, deixa eu tocar aqui para vocês aqui. É isso, então vamos aqui conhecer um pouco sobre o obituário do falecido. O Victor Wayne-Kovich, ele nasceu em 16 de janeiro de 71 e morreu em 1º de abril de 2001. Olha só, a gente está em 6 de abril, hein? Então, ele está escrito aqui, faleceu no domingo após uma longa doença. Ele deixa o seu irmão Paul e o seu padrasto, Stanley Cutler. Os amigos são convidados para um serviço memorial realizado em sua homenagem na terça-feira, 3 de abril, na casa funerária Fisher Sons, das 23 às 14 horas, seguido do sepultamento no cemitério nacional. Ou seja, o corpo dele chegou a ser cremado, mas também foi sepultado, né? Porque o que eu lembre, houve cremação, né? Independente do que o Nate falasse ali. Então é um episódio que realmente deixa esse gosto amargo na boca. E se eu puder comentar e recomendar, já que afinal de contas sou de um podcast de cinema, e a gente tem programa, viu, sobre o Johnny Vai à Guerra, procure, tá? Eu deixo qualquer coisa, eu vou deixar linkado se eu lembrar, mas é só você assinar o nosso feed, tá? Pode ser, você assina, tem 2 feeds que você pode assinar de boa. É o Cineclube da Masmorra,
tá? Procure em qualquer lugar, Spotify, Amazon Music ou Masmorra Cine. Você procura Johnny Vai à Guerra, um libelo pacifista, que nós gravamos com o Maurício Saldanha, com o Juca também, do Rapadura Cast, eu e Marcos e acho que Douglas, não lembro. E é um programa onde se fala sobre isso, né? A guerra e o absurdo e a crueldade, a desumanização, né? Que é a guerra. Então, é isso, né? Chegando aqui ao final de mais um programa. Primeiro, claro, eu quero muito agradecer a quem está nos acompanhando aqui, a quem está né, fazendo parte aqui, nos ajudando a aumentar o nosso público. Eu fiquei tão feliz por ver que o público está aumentando. Poxa, sério mesmo, eu estava dando uma olhada nas estatísticas na Amazon Music, no próprio Spotify. Eu tô tão feliz, tem gente que está acompanhando, sabe? Podcasts aos pouquinhos está sendo descoberto e eu fiquei contente pra caramba. Então, se você tá gostando, primeiro, obrigado por me permitir, né, que eu seja a porta-voz aqui de falar de episódios tão fabulosos que eu sequer tenho roupa para poder falar desses episódios incríveis, né? Eu falo com muito amor e tal, mas, né, quem sou eu, né? Então eu tento conversar um pouco das minhas impressões. Faço isso enquanto eu estou mexendo aqui no programa, no OBS, botando cenas, etc. Então espero que você esteja gostando do que eu estou fazendo. Sempre vai virar um podcast, né? Como o pessoal está descobrindo aí. Então você pode procurar nos aplicativos, é só você procurar pelo nome mesmo, né? Memento Mori, eu coloquei um nome nele, né? Esse Memento Mori, para quem conhece, sabe que Memento Mori significa lembre-se que você vai morrer. Né? E isso é uma lembrança que a gente tinha que ter diariamente. Isso não é uma coisa bad vibes, isso não é uma coisa, né, para baixo, não. Ao contrário, isso é vida, né? A gente lembrar que a gente não vai ficar aqui para sempre, talvez faça com que a gente lembre que a gente precisa fazer coisas, a gente precisa sair de casa, a gente precisa amar as pessoas que estão por perto, a gente precisa aproveitar a vida. Se não tiver ninguém para amar, não importa, ninguém é obrigado a estar apaixonado, mas assim, você aproveitar que você está aqui. A gente passou por uma pandemia terrível, onde eu sinceramente eu senti tristeza 24 horas por dia, adquiri quase sei lá, não uma depressão, mas uma ansiedade muito forte, né? Então eu sou muito grata por estar aqui. Eu sei que teve muitas perdas, muitos tiveram perdas. Então, falar sobre Six Feet Under, essa série linda, né, a Sete Palmos, é a gente recordar também que a gente está vivo, né? A gente, a partir das histórias, das vidas das pessoas, de relatos de morte das pessoas, a gente lembrar que a gente está aqui. A gente está aqui, ainda estou aqui. Você também está aí. Então, vamos aproveitar a nossa vida, tentar, nem que seja no meio das dificuldades, né, do dia a dia, a gente aproveitar, tirar um momento para a gente mesmo, nem que seja um momento nosso para nós, né, ou nosso com os outros, não importa, tá? Então é isso. Por isso que eu chamo o podcast de Memento Mori, né? Claro que é uma palavra que você vai pesquisar, né, o significado tem vários desdobramentos e né, uma palavra em latim, mas ela basicamente, assim, ela quer dizer, sim, lembre-se que você vai morrer. Então, o podcast que está crescendo, eu estou muito contente. Se você chegou aqui, você escreve aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube, ou no Spotify, que tem caixa de comentários, não importa. Você recomenda o podcast para as pessoas, porque eu acho que tem gente que não sabe que eu estou comentando, né? Eu vou fazer seguidamente, vai ser um por semana, né? Eu estou com um projeto novo também, deixa eu só comentar, porque eu acabo esquecendo. Eu gosto muito de falar sobre true crime, mas não digo falar, porque eu estou começando só agora. Mas eu gosto muito de escutar podcasts de crimes reais. Nem todos, né? Tem podcasts assim que eu acho, isso aqui é uma crítica, não é direcionada especificamente a um ou outro, porque Deus me livre alguém achar que eu tô, né? Mas eu achar que eu sou melhor que alguém, Deus me livre, não. Assim, tem gente que é meio esquisito, parece que a pessoa tá lendo muito mecanicamente, né? Ou então tem uns que tem aquela parafernália toda, assim, aquelas salas com ambiente meio escuro, saca, um visual meio red pilado, eu não sei dizer. Não sei dizer. Vocês que escutam, que assistem os vídeos no YouTube, me digam se vocês não têm às vezes a sensação que aquele cara com tatuagem gigantesca no pescoço, falando de true crime, com aquela voz grossa, não é uma parada parece meio red pilada. Ou tô doida, não sei.
Impressão minha, não é uma crítica direcionada a ele pode apresentar o programa dele do jeito que ele quiser. Eu quero dizer assim, eu faço um programa muito mais simples, eu faço como eu estou fazendo aqui para você, o Six Feet Under, esse podcast. Eu comento sobre os crimes, eu tento entender as questões, eu tenho uma coisa de gostar de dar essa volta ao mundo, então o podcast de True Crime, esse aqui é o podcast que eu estou fazendo, né, pelo menos o ícone que ele tem nas redes sociais, que é Volta ao Mundo no Crime. Tô gostando de fazer, já gravei 2 episódios, tô indo pro 3º e vou buscar fazer esse negócio de você pegar e ir para países diferentes, histórias diferentes, porque também tem isso, às vezes tu tem a impressão que ou o pessoal fala só dos mesmos crimes brasileiros, nada contra, que eu também vou falar sobre, mas saca, ou dos mesmos crimes americanos, né? Então fica aquele monotema o tempo todo mundo falando a mesma coisa. Não que eu seja melhor que ninguém, deixando bem claro, mas é legal procurar pelo mundo. Eu já fui ver coisa da Grécia e tal, Itália, isso é legal. E sim, eu sei que tem podcasts maravilhosos que não à toa eu sou fã e curto os podcasts, mas tem a estética que eu entrego é de uma simplicidade gritante, como eu tô fazendo aqui com você com Six Feet Under. Então, por favor, se quiser, eu vou deixar embaixo aí, você dá em outro canal, não tá saindo aqui no Masmorra Cine. Eu quero tentar fazer um canal só para ele, como no Spotify também, tá? Já tá em Spotify, Amazon Music, então é um outro projeto paralelo, onde eu falo de true crimes. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma empatia natural, né? Então você pode ter certeza que eu não vou ficar fazendo aqueles trabalhos altamente descritivos e crudelíssimos, né? Que tem gente que tem a impressão que a pessoa tá adorando falar sobre aquilo lá. Aí cada parte do corpo que foi decepado, eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais empática no sentido de né, respeitosa, né, com menos espetacularização, acho que essa que é a palavra, né? Então é isso, obrigada demais para você que veio até aqui, obrigada por demorei um pouquinho, mas você ficou aqui comigo, né? Me escutando, e eu fico muito grata por você fazer isso. Não deixe, tá, de compartilhar conosco aqui as suas impressões. O que você achou do programa, o que você achou do episódio. Por favor, se você puder, nos apoie, seu apoio é sempre importante mesmo. Eu estou fazendo vários projetos justamente porque eu estou tentando salvar o site, né? Porque o site continua mais para lá do que para cá. A gente não conseguiu arrumar todos os apoiadores no Apoia-se, né? Porque o Padrim fechou as portas. Aí a gente não conseguiu os apoios no Apoia-se. Então a gente está com muito medo de ter uma redução muito grande, sabe? É triste acontecer isso com uma plataforma de apoio, né, meu? Mas fazer o que acontece? Então, se você puder, apoia a gente no Apoia-se, o link tá logo abaixo aí, ou faz um pix pra gente, tá? É apoiomasmorra@gmail.com. Repetindo, nem Tupi, Rádio Tupi, apoiomasmorra@gmail.com. Então, um beijo pra você, um beijo no coração, e a gente se encontra no próximo podcast sobre Six Feet Under. Beijão, tchau, tchau.